quando te encontras com alguém sempre ali na tua cabeça, constantemente, não sai. Ou então não estás a fazer nada e de repente, pumba. Ou estás a fazer alguma coisa e de repente vem essa imagem da pessoa. É natural, mas é mesmo natural que sintas um peso emocional, que sintas as emoções ali. E depois podes-te questionar, mas porquê que essa pessoa ocupa tanto espaço, tanto tempo, tantos meus pensamentos, não é? Porquê que isto está a acontecer? E depois isto pode, a maior parte das vezes acontece, não é? Pode não acontecer, mas estamos aqui a falar na generalidade das vezes. Leva-nos à inquietação, à ansiedade, deixa-nos mal, cria-nos mesmo uma situação de mal-estar. Então, porquê que tu não identificas? É isto que eu estou aqui a propor, é que te identifiques, não é? O que é que está aqui a passar? Então, há um problema, é essa pessoa estar constantemente na nossa mente, não é? Isso é um problema, e tu vais-te propor a resolver esse problema, porque este problema está a causar desconforto, está a causar angústia, e essa presença constante não é saudável. A tua mente fica presa numa espiral de pensamentos repetitivos e vai e vem e está sempre a mesma coisa e consomem a tua paz interior. Minam a tua capacidade de focar nas outras áreas da tua vida, não é? Então, tu tens que encontrar uma solução, tu procuras desesperadamente uma solução, então, para compreender a origem e o impacto desses pensamentos. E é aprender a gerir as emoções que estão associadas que tu vais lá chegar. É através desse entendimento, é da prática da filosofia estoica que poderás encontrar estratégias para aliviar a mente e restaurar a tua tranquilidade. Afinal, como Epiteto dizia, ele ensinava-nos que não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas sim a visão que eles têm sobre os mesmos. Não são os pensamentos que nos incomodam, que nos perturbam, mas sim a forma como olharmos para esses pensamentos. Então, como é que uma pessoa normal interpreta essa questão de ter sempre alguém constantemente na sua cabeça? Será que se vê mesmo como uma pessoa estúpida? Vamos ver. Para uma pessoa comum, para uma pessoa normal, ter constantemente, então, alguém nos seus pensamentos pode ser interpretado como um sinal de preocupação, desejo, até amor. Em outros casos, até um sinal divino, estar a ser o universo a querer comunicar, não é? Mas é frequente, então, associar esta presença mental, essa constante, a um vínculo emocional muito, mas muito forte. Seja ele positivo ou negativo, não interessa, mas é um vínculo mesmo muito forte. Estou aqui a falar na generalidade das pessoas, não é? Podes então pensar que o estar a pensar repetidamente em alguém significa ter assuntos inacabados. Com essa pessoa pode ser, não é? Ou então o teu subconsciente está a tentar comunicar algo muito, mas muito importante. Outra maneira de ver a situação é essa presença constante também pode ser interpretada como uma forma de obsessão. Eu estou obcecada por aquela pessoa e aquela pessoa não sai da minha mente e eu quero muito aquela pessoa e eu não sei o que, aquela pessoa. Às vezes nem é querer, às vezes até sentimentos de raiva, de ódio, de vingança. Não interessa o tipo de emoções que estás a gerar. O importante é que essa pessoa não te sai da tua mente. O importante é que essa pessoa, não é essa pessoa, é o pensamento sobre essa pessoa está-te a criar desconforto. Então, a ideia é que se alguém está constantemente na minha cabeça, significa que eu tenho algo para resolver com essa pessoa, pode predominar e pode ter, então, um impacto bem forte e bem negativo em muitos casos. Então este pensamento leva muitas vezes a um ciclo vicioso de ansiedade, de preocupação, alimentando então a incerteza e a necessidade de resolução.
Quando muitas vezes a única resolução que há é interna, é entre nós mesmos, não é com outra pessoa, não é? Então, mas como é que nós estoicos olhamos para esta situação? O facto de alguém estar constantemente na minha cabeça, eu enquanto estoica, não tem um significado intrínseco para mim. Nada mesmo. A filosofia estoica ensina-nos que não devemos atribuir valores a pensamentos automáticos, mas sim questioná-los e analisá-los com base na razão. Então, o que é que isto quer dizer? Que o pensamento constante que eu tenho sobre uma pessoa pode simplesmente refletir uma preocupação ou um apego que ainda não foi devidamente abordado, que eu ainda não resolvi da forma mais correta. Mas isso não implica que seja uma verdade absoluta, claro que não, porque a minha relação com essa pessoa pode ser e vai ser, eu enquanto estoica, vai ser resolvida comigo, entre mim, dentro de mim. O porquê que eu questionando o que é que se passa comigo, porque que esta pessoa está sempre a pensar, eu estou sempre a pensar, eu vou dar importância a esse pensamento, ou, ok, eu sei que o pensamento veio e, vai, da mesma forma que vieste, vai embora e não te vou dar importância nenhuma. O Epiteto aconselhava a fazer isso, ele dizia-nos sempre, lembrava-nos, a tua mente será como tu a treinares. Portanto, habitua-te a hábitos de pensamentos adequados. É isto que eu vos estou a dizer. Nós, estoicos, quando alguém está sempre na nossa mente, não damos importância, não damos relevância. Por quanto mais pensarmos nessa pessoa, mais importância essa pessoa estamos a dar a esse pensamento, ao pensamento sobre essa pessoa, não é? Então, ao distanciarmos do pensamento, ok, o pensamento veio, mas nem ligo, não tem emoção, é neutro, não produz nem emoções negativas nem positivas, rapidamente o pensamento sobre essa pessoa vai e não há então o tal ciclo, a tal espiral que nos leva à depressão, àqueles sentimentos desadequados. Então, a prática estoica implica que te foques as tuas reações e percepções em vez de tentares controlar os pensamentos que surgem. O pensamento vem, quero lá saber. Não é a presença de alguém na minha mente que importa, mas sim a forma como eu vou escolher reagir a esse pensamento. Será que está a fazer sentido? Já sabem, quando eu faço esta pergunta, está a fazer sentido? É para vocês me escreverem aqui se está a fazer sentido, se não está a fazer sentido, que é para eu perceber se eu estou a passar bem estes ensinamentos, que se eu estou a transmitir bem. Já agora não se esqueçam de se inscreverem no canal, o sininho de todas, o like, o gostei é muito importante para o YouTube perceber que está a ser, que os meus ensinamentos, os ensinamentos que eu estou a passar não são meus, os ensinamentos que eu estou a passar fazem sentido e são importantes para as pessoas. Outra coisa que também é muito importante era se vocês partilhassem este vídeo em 7 grupos do WhatsApp. Então, como é que uma pessoa normal reage a este pensamento constante de estar sempre com alguém na cabeça? Pode reagir de diversas maneiras, não é? Como vocês sabem, dependendo da intensidade dos sentimentos e do contexto da relação. É aquilo, porque não só está na nossa mente aquelas pessoas que nós amamos, mas como também aquelas pessoas que nós nutrimos sentimentos menos bons, se porventura se passou alguma situação recente em que isso foi despolutado, não é? Então, podes tentar procurar respostas externas, sim. Uma pessoa normal é o que vai fazer, procurar então as respostas sempre fora, vai tentar falar com os amigos, vai procurar sinais que a outra pessoa também pensa em si, pronto, vai ter essa necessidade de validação para perceber até quanto esse comportamento obsessivo pode ser alimentado. Muitas vezes nem é alimentado, mas a pessoa encontra sinais que os alimenta onde eles nem existem, não é? Então, e aquela de estar constantemente a ver, será que já viu a minha mensagem? Será que ele está online? Será?
horrível, horrível, horrível mesmo. Bom, e é, além de ser um comportamento obsessivo desgastante, é doentio. Isto quando se está na esperança que alguém vá comunicar connosco, não é? Mas aquela em que quando nutrimos ódio, raiva e não sei o que é pior ainda. Sinceramente eu não sei dizer o que é pior. Nenhuma das duas são boas. Estes comportamentos têm que ser alterados. Outras reações que podem então incluir ansiedade, tristeza ou até frustração, especialmente são os sentimentos que não forem recíprocos, não é? E se houver uma situação não resolvida. Os sentimentos não recíprocos, aqui fala-se mais nas relações amorosas, não é? Perceber se viu o que eu postei, se está online, pronto. Em alguns casos, as pessoas até podem se sentir tentadas a agir impulsivamente, ou seja, entrar em contato com essa pessoa, tomar decisões precipitadas e tudo motivado pela emoção e não pela razão. Como é que eu reajo enquanto estoica? A minha reação é completamente diferente porque eu fui treinada para agir, para pensar como um estoico. Não é um treino que eu tenha há muito tempo, é um treino recente, por isso, da mesma forma que eu me treinei, que eu segui os princípios estoicos, se tu te identificas, também os podes seguir. Né? Estoicismo não é uma religião, é um modo de vida. Em vez de te permitir, então, que os pensamentos me dominem, eu não permito que os pensamentos me dominem, eu foco em identificar, então, a origem desses mesmos pensamentos. E a usar a razão para guiar, então, as minhas emoções. Eu tenho os pensamentos, eu paro, eu reflito e como é que eu devo agir. Então, reconhecer que se tem alguém constantemente na nossa mente pode ser um reflexo de preocupação ou de apego, mas isso não vai definir a forma que eu vou agir, nem isso me vai controlar. Eu vou parar, eu vou refletir e vou me questionar. O que é que eu posso controlar da situação? E para quem já me acompanha há algum tempo sabe qual é a resposta, não é? És capaz de te distanciar emocionalmente e observar os teus pensamentos de forma objetiva sem te deixares envolver. É essa a resposta. Distanciar-me dos pensamentos, porque se eu não me distanciar dos pensamentos, eu vou agir emocionalmente, eu vou reagir impulsivamente e não racionalmente. Como Seneca afirmava, às vezes até viver é um ato de coragem e podem acreditar que é mesmo, não é? Então, temos que encarar os nossos pensamentos com coragem, mas também com serenidade e escolher que eles não têm poder, nós é que temos o poder sobre os nossos pensamentos, praticar o desapego e aceitar que nem tudo está sob o nosso controle. Temos que focar realmente no que podemos influenciar nas nossas próprias ações, nas nossas próprias reações. Será que está a fazer sentido? Se está a fazer sentido, já sabem o que é que têm que fazer. E não se esqueçam, o like e o comentário são muito, muito importantes. Isto, agora, eu passaria então a desenvolver aqui uma visão sobre esta questão a nível da filosofia estoica. Como é que a própria filosofia estoica vê esta questão, não é? Tivemos a ver como é que uma pessoa normal vê, como é que age, como é que uma pessoa estoica vê, como é que uma pessoa estoica age. Agora, como é que a própria filosofia estoica atua? Ela ensina-nos que o sofrimento emocional muitas vezes surge pela nossa interpretação dos acontecimentos e não pelos próprios acontecimentos em si. Isso eu tenho estado aqui a dizer, não é? Então, se alguém está constantemente na minha cabeça, a prática estoica sugere que eu examine a razão subjacente. O que é que está por trás deste pensamento? O que é que está por trás desta pessoa estar constantemente na minha mente? Perguntando-me
Por que razão estou a pensar tanto nesta pessoa? Existe algum medo ou algum desejo escondido? Às vezes nós já temos a resposta, não é? Mas quando não temos, devemos nos questionar. Os estoicos então acreditam na importância de viver em conformidade com a natureza, o que significa que não devemos aceitar que só devemos aceitar aquilo que podemos controlar. O que não podemos controlar, deixamos de ir e não nos preocupamos, temos que nos focar então na nossa virtude. Em vez de tentar suprimir, abafar esses pensamentos, vamos deixá-los fluir e analisá-los com clareza, com discernimento, se são úteis ou não, e não devemos dar a relevância que eles não têm. Marco Aurélio escreveu em seus pensamentos que a felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. E assim, ao procurares então cultivar pensamentos que estejam alinhados com a tua razão e com a tua virtude, tu vais conseguir ser feliz, vais atingir então a tua felicidade. Porque a felicidade, o que é felicidade depende muito da interpretação de cada um, não é? Mas a felicidade da nossa vida depende claramente da qualidade dos nossos pensamentos. Então, como é que esta visão estoica se cruza com a psicologia estoica? A psicologia estoica baseia-se na premissa de que os nossos pensamentos moldam as nossas emoções e comportamentos, e não ao contrário. Não são as nossas emoções e comportamentos que vão moldar os nossos pensamentos. Não é? Nossos pensamentos é que têm que moldar as nossas emoções, os nossos comportamentos. Se alguém ocupa frequentemente então os teus pensamentos, a psicologia estoica sugere que investigues então a ligação entre esses pensamentos e as tuas emoções. Podes estar a atribuir um significado exagerado a esses pensamentos e, por sua vez, intensifica as tuas emoções. A prática da psicologia estoica envolve a reavaliação dos teus pensamentos automáticos e a substituição então dos mesmos por pensamentos mais racionais e equilibrados. Ao reconheceres então que os pensamentos em si é que são problemáticos, vais ver a melhor forma de os interpretar e a reagir em função a eles. Como Epiteto sugeria, a chave está em exercitar o teu julgamento. Quer dizer que o segredo está em treinares constantemente o teu julgamento transformando então numa ferramenta de autodomínio. Está a fazer sentido? Eu espero bem que esteja. E se está, deem um like, por favor. Como está a visão estoica? Como é que a visão estoica então se cruza com a TCC, com a terapia cognitivo-comportamental? A terapia cognitivo-comportamental partilha muitos princípios da filosofia estoica, particularmente na forma como lidamos com os pensamentos automáticos, com as emoções. Então, se tens alguém constantemente na tua mente, a TCC encoraja-te a examinar os pensamentos que estão associados e a identificar possíveis distorções cognitivas, quer dizer, coisas que não estão, o teu pensamento não está bem. E como a catastrofização, quer dizer que estás com pensamentos de tudo, estás a empolar muitas coisas, ou de personalização, é tudo contra mim. Não é? Então a TCC vai te ensinar a desafiar estes pensamentos e substituí-los por alternativas mais realistas e equilibradas. Como por exemplo, podes-te perguntar, será que esta pessoa está mesmo a pensar em mim dessa forma? E se não tiver, por que é que isso me afeta tanto? Então, estes questionamentos são semelhantes à prática estoica de examinar e reavaliar os pensamentos e permite-nos desdramatizar a situação, reduzir o impacto emocional. Vocês quiserem saber mais em pormenores sobre que técnicas aplicar, eu à frente vou falar, mas só vou dar o nome das técnicas. Vocês ao subscreverem-se como prata têm
uma parte mais resumida das técnicas, como aplicam as técnicas, Ouro, o subscritor Yakuzola Ouro já tem as técnicas mais resumidas, mais explicadas. É assim, claro que o ideal é ter a conversa, é ter uma terapia, se vocês sentirem que é o caso, e isso podem então subscrever o Yakuzola Palladio. Então vamos ver como é que a aplicação da psicologia estoica a esta questão. Na aplicação prática da psicologia estoica, começas por reconhecer então, e aceitar a presença constante de alguém nos teus pensamentos, sem julgamentos. Tu vais parar, ok, esta pessoa está constantemente na minha mente, ok, não vou pensar bem nem mal. Assumir, ok, está na minha mente. Não vou suprimir, não vou nem ignorar pensamentos, vou usar então a razão para compreender a origem deste impacto. Por que isto está a ter este impacto na minha vida, não é? E lembra-te que tens o poder de controlar as tuas reações, mesmo que não consigas controlar os teus pensamentos. Eles vão surgir de forma automática, mas a forma como vais reagir a eles só depende de ti. Uma técnica muito comum na psicologia estoica é dissociação, onde te distancias emocionalmente dos teus pensamentos e observas como um espectador. Os pensamentos aparecem, surgem, tu paras ali como se fosse em câmara lenta e estás aqui a observar os teus pensamentos. Não deixas os teus pensamentos te consumirem, não é? Se não fosse eu, o que é que eu diria sobre esta situação? Esta é uma pergunta muito recorrente, muito comum na psicologia estoica, não é? É pararmos o pensamento, olharmos para ele com distância e se isto fosse o pensamento de outra pessoa, o que é que eu pensaria sobre isto? O que é que eu aconselharia a alguém, então, nesta situação, a reagir? Qual era a minha posição em relação a isso? Esta abordagem, então, permite obter mais clareza e objetividade e reduzindo, então, a carga emocional que está associada. Sugestões técnicas, então, aqui terapêuticas em relação à psicologia estoica, é a terapia cognitivo-comportamental. Vocês sabem que eu sou formada em psicologia, que esta é a minha linha, terapia cognitivo-comportamental, por isso também, por me ter identificado tanto que segui a filosofia estoica, por isso sou estoica. Às vezes não é fácil encontrar o nosso caminho, eu demorei a encontrar o meu caminho, mas estou muito feliz com a decisão que tomei, porque não tomei uma decisão precipitada, percebem? Não foi emocional, foi racional. Então, para aplicar a filosofia estoica e para aplicar a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, na gestão dos pensamentos repetitivos, quer dizer, estar sempre alguém na nossa mente, tu podes então utilizar várias técnicas que eu te vou aqui dizer. Se quiseres, subscreves, te repito, no canal e tens acesso a como se aplica as técnicas. Se não, vais à procura e fazes sozinho como é que vais aplicar essas técnicas. Mas então as técnicas que eu trago aqui como sugestão são a journaling, que é o registro de pensamentos, o desafio de pensamentos automáticos, o exercício de distanciamento, a meditação estoica e a reestruturação cognitiva. Alguns deles eu já falei em outros vídeos, outros eu acabei por ir falando aqui, mas se quiseres mesmo resolver esse teu problema, facilmente o vais fazer. Não é um problema, eu digo sempre que eu não trago coisas simples, eu não trago que as coisas não são rápidas, mas neste caso é um assunto que rapidamente consegues resolver. Então, ao aplicar estas técnicas, tu irás progredir, tu vais ganhar mais controle sobre a tua mente e o que te permitirá então lidar com os pensamentos constantes
de forma mais serena, mais equilibrada, reduzindo o impacto emocional e promovendo o teu bem-estar. Mas pensa bem nisso, seja diferente, seja Yakuzola.